O mundo é um lugar estranho e misterioso. Ele guarda muitos segredos, alguns dos quais estão escondidos nas sombras mais profundas. Esses segredos são muitas vezes indescritíveis e inexplicáveis. Alguns chamam isso de sobrenatural. O sobrenatural é um termo que usamos para descrever o que está além da compreensão humana. É o desconhecido. É uma palavra que nos arrepia a espinha. Faz o cabelo da nuca ficar em pé. Nos faz sentir pequenos diante do vasto universo. É o desconhecido, o inexplicável. É a matéria de pesadelos e lendas. Histórias passadas de geração em geração. Mas o que isso realmente significa? Sobrenatural significa além da natureza. Algo que desafia as leis da física. Significa coisas que a ciência não consegue explicar. Pelo menos, ainda não. A ciência está sempre evoluindo. Diferentes culturas veem o sobrenatural de maneiras diferentes. Algumas veem fantasmas raivosos. Algumas veem espíritos benevolentes. Outras veem deuses e demônios. Algumas veem monstros no escuro, criaturas que espreitam nas sombras. Mas uma coisa é a mesma. O sobrenatural é uma força poderosa. Faz-nos questionar tudo. Nos faz olhar para o desconhecido com um misto de medo e fascinação. A crença no sobrenatural é antiga, muito antiga. Remonta aos primórdios da humanidade, a uma época de fogueiras e sombras. Os povos antigos contavam histórias, histórias de deuses e monstros, de espíritos e magia. Essas histórias explicavam o mundo ao seu redor. Eles explicavam coisas que não entendiam. Pense nas pirâmides do Egito, lugares de morte e mistério. Pense em Stonehenge, pedras antigas colocadas por mãos desconhecidas. Esses lugares sussurram o sobrenatural. Eles nos dizem que nossos ancestrais acreditavam, assim como nós. Fantasmas, espíritos, os mortos inquietos, eles andam entre nós. Às vezes, eles querem ser vistos. Às vezes, eles querem ser ouvidos. Mas eles estão sempre lá, sempre a observar. Da mulher de branco no cemitério ao caroneiro fantasma na estrada deserta, as histórias de fantasmas fazem parte de todas as culturas. Mas serão apenas histórias? Ou haverá algo mais? O caso Enfield Poltergeist. Uma casa na Inglaterra. Uma família aterrorizada por forças invisíveis. Objetos a moverem-se sozinhos. Vozes estranhas. Isto não foi apenas uma história. Foi real. Nas profundezas da mata, algo espreita. Algo que desafia a compreensão humana e se esconde nas sombras. Pé grande. Uma criatura gigante e peluda. Dizem que ele vaga pelas florestas da América do Norte, sempre fora do alcance. A andar sobre duas pernas, a observar das árvores. Sempre à espreita, mas nunca capturado. Será real ou será apenas uma lenda? A dúvida persiste entre céticos e crentes. O mundo está cheio de criptídeos, criaturas que desafiam a lógica e a ciência. Animais escondidos, criaturas de mitos e lendas. Desde tempos antigos, histórias de seres misteriosos nos fascinam. O monstro de Loch Ness na Escócia, o chupa-cabra nas Américas. Cada região tem seu próprio enigma. Essas criaturas são um mistério, mas as histórias persistem, passadas de geração em geração. As pessoas veem-nas, elas ouvem-nas. Relatos de encontros são comuns. Elas sentem a sua presença. Um arrepio na espinha, um sussurro no vento. A ciência diz que essas criaturas não podem existir, que são apenas fruto da imaginação. Mas o que é que a ciência sabe? Há tantas coisas que ainda não compreendemos. O mundo é um lugar grande, cheio de segredos. E talvez, apenas talvez, alguns desses segredos caminhem entre nós.
Secção 5. Mistérios inexplicáveis. Fenômenos que desafiam a lógica. Luzes estranhas no céu. Objetos que desaparecem no ar. Eventos que desafiam a explicação. Estes são fenômenos inexplicáveis. Eles desafiam a nossa compreensão do mundo. Círculos nas plantações. Padrões em campos de trigo. Criados durante a noite. Quem os faz? Por quê? Não sabemos. O zumbido de Taos. Um zumbido de baixa frequência, ouvido por pessoas em todo o mundo. O que o causa? Ninguém sabe. Estes mistérios fazem-nos questionar. Eles fazem-nos pensar. Haverá algo mais lá fora? Algo que não entendemos? Secção 6. O poder interior. Habilidades psíquicas e a mente humana. A mente consegue fazer coisas incríveis. Consegue ver o futuro. Consegue mover objetos com os seus pensamentos. Algumas pessoas acreditam que sim. Elas acreditam em habilidades psíquicas. Telecinese. Mover objetos com a mente. Clarividência. Ver coisas que estão escondidas. Estas habilidades são reais para algumas pessoas, mas podem ser comprovadas. A mente humana é uma ferramenta poderosa. Estamos apenas a começar a entender o seu potencial. Talvez as habilidades psíquicas não sejam assim tão sobrenaturais. Talvez sejam apenas uma parte de nós, à espera de serem desbloqueadas. Secção 7. Década de 2020. Uma nova década de encontros sobrenaturais. Estamos em 2025. O mundo mudou. A tecnologia avançou a passos largos, transformando a maneira como vivemos e interagimos. Mas o sobrenatural permanece. Na verdade, parece estar a ficar mais forte. As fronteiras entre o nosso mundo e o desconhecido estão a desvanecer-se. Mais pessoas estão a relatar experiências estranhas. Fenômenos inexplicáveis estão a tornar-se mais comuns. Mais pessoas estão a ver coisas que não conseguem explicar. Visões de entidades, sombras e luzes misteriosas são agora parte do cotidiano. No ano passado, numa pequena cidade no Iowa, uma série de luzes estranhas foram vistas no céu. Estas luzes desafiaram todas as explicações científicas. Elas moviam-se erraticamente, mudando de cor e forma. Ninguém conseguia explicá-las. Os cientistas ficaram perplexos. E depois há o caso do Hospital Assombrado em Chicago. Este hospital tem uma longa história de eventos inexplicáveis. Enfermeiras relataram ter visto figuras sombrias nos corredores. Estas figuras parecem surgir do nada e desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Pacientes alegaram que alguém, ou algo, lhes estava a sussurrar durante a noite. Estes sussurros são descritos como vozes frias e inquietantes. Estes eventos recentes são um lembrete de que o desconhecido ainda nos rodeia. O sobrenatural está por toda parte. E à medida que avançamos nesta nova década, devemos estar preparados para o inesperado. Secção 8. O grande debate. Ciência versus paranormal. Ciência e o paranormal. Duas faces da mesma moeda. Estão sempre em conflito. A ciência procura explicar o mundo através de leis naturais. O paranormal desafia essas leis. Pede-nos para considerar o impossível. Os céticos dizem que o sobrenatural é um disparate, que está tudo na nossa cabeça, e talvez tenham razão. Mas e se não tiverem? Secção 9. Conclusão. O incognoscível e a busca pela verdade. O sobrenatural é um mistério. É algo que podemos nunca compreender totalmente. Mas isso não significa que devamos parar de procurar respostas. A busca pela verdade é o que nos torna humanos. É o que nos leva a explorar, a questionar, a descobrir.
Por isso, da próxima vez que vir algo estranho, não desvie o olhar, não o ignore. Faça perguntas, procure respostas. Pode ficar surpreendido com o que encontrar. Em que acredita?